Bom, voltamos, segunda parte do Grandes Temas, estamos falando sobre a questão do passe livre em Natal, e o professor Nilson Queiroga falava sobre a questão da planilha das empresas, ele retoma essa observação a partir de Exato, agora. professor Barreto, o que o Altani falou, ele mostra que ele desconhece a realidade, porque as empresas, o Seturne, jamais apresentaram planilha, né? A planilha sempre foi da CEMOB, da prefeitura. Tem um setor lá competente, engenheiro, engenheira, né? É quem faz esse cálculo tarifário, analisa essa planilha. A planilha, quando é publicada, não é só para o Seturne, é publicada, né? É de um órgão público, evidentemente as empresas vão analisar e, por sinal, vão gerir suas empresas com base no que veio da prefeitura, através da CEMOB, nessa planilha tarifária. Mas dizer, não, quem faz a planilha, isso é falácia. Isso ele prova que desconhece completamente, isso jamais existiu, não é essa a realidade do transporte. E é com base nessa planilha, é uma planilha, não é da CEMOB, é uma planilha nacional, Altani, que ainda foi lá da EBTU, do Ministério do Transporte, do GEIPOT, que era o Grupo Executivo de Transporte, né? Tem mais de 30 anos, e ela é uma planilha padrão para todo o Brasil, que sempre foi adotado pelos órgãos gestores. Agora, então, dizer, não existe, nunca existiu isso. Agora, claro, se as empresas são contratadas, são remuneradas através dessa planilha, quando sai essa planilha, a planilha vem, cada empresa vai analisar, contesta. Olha, por exemplo, agora, o preço do motorista na planilha vinda da CEMOB está errado. Não está o que está na convenção trabalhista. Está abaixo? Está abaixo. As empresas têm que contestar. Por quê? Porque elas estão pagando um valor a mais, mas a CEMOB botou um valor a menos. Pronto, agora pegando o gancho dessa questão de valores e tal, e diante, lamentavelmente, da falta de um representante na prefeitura, eu vou jogar uma pergunta a partir de Altani e vem girando a mesma pergunta até o professor Nilson Queiroga. E se a prefeitura disser que não tem dinheiro para bancar, como é que vocês vão fazer? Vão de novo para a rua? Com certeza. Primeiro que nós temos uma concepção que o dinheiro ele existe. Ele precisa ser trabalhado. Mas a prefeitura alega que está falida, não sei o que. Existem formas de financiamento. Primeiro que se inverter a lógica, se nós invertermos a lógica do transporte individual para o transporte público, transformar o transporte público numa prioridade da cidade, que esse funcione, que esse garanta às pessoas acesso, que nós tenhamos uma cidade. Eu estava conversando com o professor Rubens, eu moro no Igapó, da minha casa para um shopping é cerca de 1,5 km, mas eu não tenho a perspectiva de ir a pé, porque não tem calçada para caminhar. Você não tem uma lógica de mobilidade, não é só o transporte, é um conjunto. Que não é tão longe, né? Foi até bom dar uma caminhada, né? E aí você falar do custo, e esse custo vai vir de onde? Nós temos várias formas, particularmente nós achamos que o imposto progressivo ele é uma perspectiva, que você poder reajustar a cobrança do imposto daquelas pessoas que ganham mais, paguem mais, e aquelas pessoas que ganham menos, paguem menos. Você pode também criar um imposto sobre o combustível do transporte individual. Você tem N perspectivas de financiamento, de subsídios para esse passe, não só para o passe livre, mas para a melhoria do transporte. O que nós não temos é vontade política de criar essas perspectivas, né? Se o gestor público ele atentar para a importância do transporte público, porque hoje, se você olhar a mão de obra da cidade, circula de quê? A grande mão de obra da cidade circula de transporte urbano. Essas pessoas saem das suas casas de 5 horas da manhã para chegar no trabalho às 7, numa viagem que ela poderia levar 40 minutos. Você tem o foco do transporte da cidade voltado para o transporte, por ônibus. Você tem um foco do transporte da cidade por ônibus. Você pode criar meios alternativos de transporte, como o VLT, como ciclovias. Hoje você tem uma demanda, você anda em Natal à noite e você olha e não parece que você está em Natal, porque você tem uma demanda muito grande de ciclistas. Então você tem que transformar a cidade numa nova perspectiva de mobilidade urbana. O financiamento ele depende de vontade política. Se tem ou não tem dinheiro nesse exato momento, isso é uma mera questão, de fato, técnica, mas a perspectiva de que esse recurso ele existe, ele está aí e ele pode ser utilizado para o transporte, ela é
de extrema importância. Por exemplo, se hoje nós reduzíssemos se hoje a gente saísse daqui, o prefeito anunciasse amanhã, metade por cento do lucro dos empresários hoje vai para o transporte público. Os empresários estão Você tendo já prejuízo teria no momento. um transporte mais desenvolvido, né? Mais desenvolvido. Então, o que nós precisamos o que nós achamos é que falta do poder público um redirecionamento dos recursos públicos, uma reutilização que transforme a nossa cidade. Natal é uma capital pequena. Você sai de Ponta Negra... É rápido, vai até... Você sai de Ponta Negra para o extremo da Zona Norte aqui, vamos pensar aqui, Vila Verde, ali, Passo Coqueiro, já na entrada de Genipabu. Se você fizer no horário à noite, inclusive de ônibus, se você fizer no horário à noite, que não tem esse pique todo de carro, porque o carro ele atrapalha esse esquema de uma cidade mais agitada, de uma cidade que permita mais mobilidade. Sem o carro, você vai ver que o cidadão vai fazer esse percurso em 40 minutos, 1 hora. Mas de dia, no horário de pico, de 6 horas da manhã, quando ele vem de lá para cá, ele demora 2 horas. Então, nós precisávamos de remodelar, para que aí a gente possa criar esses financiamentos. Inclusive, o próprio governo federal, na questão do passe livre, por exemplo, o governo criou um fundo, né, devido às pressões, não foi de boa vontade, o governo criou um fundo entendendo que é possível, sim, criar essa nova perspectiva de sistema de transporte. Agora, depende muito da vontade política. Professor Rubens Ramos, o senhor defenderia, por exemplo, a tarifa zero? Eu defendo a tarifa zero. Por quê? Primeiro porque o transporte não é o tipo de serviço que cabe em uma lógica de mercado. Então, ele não consegue funcionar. Ele, com o tempo, perde demanda e aí aumenta o custo unitário, sobe tarifa, menos gente usa. Então, ele tende a um processo... São muitas variáveis independentes interagindo. Não, são poucas. O custo dele cresce sempre, porque o custo do transporte público depende do custo da carga. O óleo diesel do transporte público é uma fração do consumo de diesel. Que é predominante. De carga. Então, você faz uma compra online, você aumenta a demanda de óleo diesel na carga, no caminhão, e aí aumenta o preço do óleo diesel que é usado no ônibus. Então, é um fator fora do controle. O salário do motorista do transporte rodoviário pressiona o motorista do transporte do ônibus. Que é superior. Praticamente 85% dos custos do transporte urbano são devidos a outros setores. E eles crescem sempre. Por sua vez, então, isso gera uma pressão de tarifa. Ao aumentar a tarifa, menos gente passa a usar e passa a buscar opções, comprar uma moto, motoneta, um carro usado, etc. Menos gente usando, mais pressão de tarifa. Então é um ciclo de pressão de tarifa, aumenta a tarifa, baixa a demanda, que tende a levar ao sistema à falência. Isso aconteceu no mundo até os anos 50 e 60. Mas, digamos então, que chegarmos à tarifa zero, ninguém pagando. Também... Não, todos pagam. Não é ninguém pagando. Todos pagam. Sim, todos pagam. Sim, todos pagam. A gratuidade não é ninguém pagar. É todos pagarem. Sim, perfeito. Só que de uma nova forma. De uma nova forma, perfeito. Agora, pelos impostos. Pelos impostos. Muito bem. Aí eu pergunto. Agora vamos nosso caso concreto. Nosso caso. Minha estimativa, por exemplo, para o Brasil, com 1% do PIB, pagaria-se todo o transporte gratuito em todas as capitais do Brasil. 1% do PIB. Esse é o tamanho do problema. O tamanho do problema, 1% do PIB. No caso de Natal, nós pagamos de IPVA cerca de 100 milhões de reais por ano. Nós que moramos em Natal. Quem anda de Natal de carro paga por ano, nós total, 200 milhões em ICMS. Outro tantos milhões em ICMS na compra dos carros. Os impostos do IPVA sobre o carro, o ICMS sobre o carro, são mais que suficientes para garantir uma gratuidade, caso a cidade entendesse, aí é uma questão social, não é uma questão de eu quero ou gosto e tal, etc. Caso a cidade entendesse que esse é um caminho, de melhorar a cidade, de tornar ela mais compacta, de que o carro seja usado para o que é bom, que é a flexibilidade, mas que o transporte, trabalho, casa, escola, casa... Porque Natal tem jeito, não é uma cidade tão grande ainda. Né? Natal ainda tem um jeito, mas está prestes a não ter mais. Os condomínios que estão sendo criados fora, alargando a cidade, alongando. Então, assim, mas em termos concretos, o caso do transporte do passe livre estudantil, por exemplo, agora, depende do cálculo, pode chegar entre 30 a 50 milhões de reais por ano. Metade do IPVA de Natal garante esse valor. Para o ano que vem, a Prefeitura tem um orçamento de 2 e pouco bilhões de reais. 2,5% do orçamento global da Prefeitura bancaria sozinho
esse valor. Se o governo do estado devolver o IPVA que ele fica, recebe. que é metade, 50 milhões de reais, que para ele é 0,5% do seu orçamento, banca a gratuidade dos estudantes. Então é o seguinte, governadora, com 0,5% do seu orçamento, você dá em Natal a gratuidade aos estudantes. E alivia o custo na passagem de quem paga a tarifa inteira, que é o caso hoje. Vamos lá. Né? Olha o alívio, professor, Hã? pegando assim um gancho no que você está dizendo. A tarifa hoje está 2,20, mas todos nós sabemos que deveria ser 2,33, né? Pelo cálculo que foi feito depois. 2,33, era 2,40, o governo federal Deu isenções. deu isenção do PIS/COFINS, 3,65, ficou 2,33 e diante desses movimentos a prefeitura volta para o 2,20, está aí uma conta que está sendo contestada, que aqui não vem a discussão. Mas essa de 2,20, e aqui eu coloco agora para o começo aqui desse subsídio e desse impacto, se os 50% hoje que os estudantes já estão gozando, ele já não paga a tarifa inteira, esses 50% é aquela doméstica, é aquela faxineira que está pagando, que eu acho uma grande injustiça, né? Eu pergunto até aqui ao Altani, como é que ele se sente ele andar no ônibus, pagar 1,10 e depois dele vir uma pessoa dessa, às vezes um desempregado, uma pessoa fez uma faxina, uma diarista, pagou 2,20 e ela está pagando parte da tarifa dele. Como é que ele se sente depois para ele responder isso? Pois né? é, Posso responder. Até por não concordar com isso, eu pulo a roleta, eu não pago passagem Natal, entro por trás e nós fazemos uma mas deixa eu concluir aqui o campanha. raciocínio. Como é que nós que somos da cidade nos sentimos com isso? Porque é uma injustiça. Mas deixa eu dizer aqui, É uma justiça. se não É uma justiça houvesse coletiva. isso, Barreto, Sim, então. se não houvesse isso, Altani, não é? Essa compulsoriedade, quem está pagando é obrigado, não foi. Não, eu vou pagar porque ele não pode. Porque a lei injusta da cidade está impondo isso. Se não houvesse isso, se esse 50% que ele já tem direito viesse de um subsídio externo, a tarifa de 2,20 era 1,96. Olha, todos pagavam menos. Olha que injustiça. Está entendendo? Então, aquele que está pagando inteira está pagando, atual, né? 1,96. Se a gratuidade... Vamos pagar inteira. Subsídio integral. Se a gratuidade, deixa eu concluir aqui, professor Rubens, se a gratuidade do idoso, do deficiente aqui em Natal, e essa meia do estudante, se viesse de um subsídio externo, vamos pagar inteira. Essa tarifa de 1,96 já cairia para 1,77. A tarifa seria 1,77. Né? Ninguém está pagando, por conta dessa lei municipal injusta, sobre ninguém. Não, todos vão pagar, não vai ter. Né? Então, essas coisas precisam ser corrigidas. E, infelizmente, a proposta inicial que foi debatida nas audiências públicas, né, a minuta desse projeto de lei autorizativo, está dizendo que o que já está vai ser mantido. Nós contestamos isso. Né? Daqui em diante, não é isso, professor? Daqui em diante, eu digo, não, está errado. Vamos corrigir o que está errado para trás, essa injustiça social. Né? Às vezes o estudante vai para o Marista, vai para o Salesiano, vai para o SEI, né? Vai de ônibus. E a passagem dele está sendo subsidiada por aquele outro, às vezes está desempregado, o estudante que terminou, não passou no vestibular, não tem emprego, a família, para andar de ônibus, vai pagar inteira, porque ele não tem, perdeu o direito de ser estudante. Aí vai pagar aquele outro que vai para um colégio de classe média, classe C, classe D. Isso é uma grande injustiça. E aí, né? Então a gente precisa acabar com essa falácia, né? de pessoas, de políticos, e achar que vão encontrar uma solução tão preciosa para o Brasil como esta, né? vai vir do lucro dos empresários. Os empresários, diante dessa conta, não precisa ser doutor, está vendo que está um déficit tarifário, no momento está tendo esse prejuízo. Isso está sendo questionado judicialmente, inclusive administrativamente, né, pela CEMOB, foi feita a notificação judicial desses 13 centavos, né, além de outras falhas, como eu falei aqui, que está incluído nessa planilha. Né? Então, o momento atual, né, é nobre esse, mas os estudantes têm que perder a miopia de achar que o vilão de tudo é o empresário. O empresário é quem produz, quem sustenta esse país e o mundo. O capitalismo está aí, está provado. O resto afundou, não existe mais, Altani. E aí, Altani?
Primeiro que nessa questão de quem paga a tarifa, nós defendemos que o transporte ele seja, por ser 100% público, ele seja 100% subsidiado. Né? Inclusive, nós entendemos, estava até debatendo aqui com o professor Rubens durante o intervalo, que ele estava falando que em outros países o transporte ele continua sendo gerido por permissões. Né? O público ele subsidia 100% do transporte, mas bota uma empresa privada para gerir o transporte. Nós achamos que o transporte, se ele for 100% subsidiado pelo poder público, por diversos recursos, né? Nós estávamos acompanhando os estudos, são 200 milhões, não é isso, professor? Chega a ser de grandeza. 200 milhões para manter o transporte. Se nós tivermos esses 200 milhões, nós não precisamos desses bondosos empresários que fazem o nosso país andar. Nós temos a capacidade de fazer com que as pessoas possam participar, que o transporte público ele possa ser gerenciado pelo trabalhador, os motoristas, os cobradores não, que esses não iriam existir, iriam desempenhar outras tarefas, né? Porque sem catraca, sem tarifa, porque nós defendemos a tarifa zero, essa função ela perderia sua necessidade. Esses trabalhadores iriam desempenhar outras tarefas. Mas isso não impede que as pessoas elas possam discutir o que é melhor. Se você for na Zona Norte e fizer um recorte ali de um bairro grande, tipo Nova Natal, tenho certeza que as pessoas lá da comunidade, sem a bondade e a caridade dos empresários de ônibus, elas são capazes de discutir ali qual é o melhor caminho para o ônibus percorrer. Porque isso é uma questão visível, social, ele sabe, ele mora na comunidade. Né? Não se trata de que o capitalismo existe, ou tal teoria, o socialismo, o comunismo, o anarquismo. Não se trata disso. O nosso embate, nós sabemos que, nós compreendemos que o maior vilão hoje do transporte público tem sido os empresários, por uma simples visão. Esses pressionam o poder público para impedir os direitos. Tipo, quando você coloca de uma forma tão emocional de que você que está pagando meia, você que não paga, você que não anda de transporte, que paga seus impostos diariamente, está pagando a meia passagem do estudante, eu acho que as pessoas, pagando imposto, elas estão pagando todos os serviços públicos que elas podem nem usar. A pessoa paga o SUS, que ela não utiliza, que ela tem plano de saúde, mas ela paga o SUS que o outro utiliza. Isso faz parte de uma organização social. Se o caráter disso ser injusto, dessa cobrança ser injusta, é porque necessariamente nós ainda temos um pequeno percentual, que é o lucro, que nós poderíamos abolir o lucro, transformar o serviço num serviço público, porque aí você pode dizer, é impossível, não funciona. Aí a gente voltava para aquele debate que a gente estava tendo no princípio, dessa lógica de que o público não funciona. Por que o público não funciona? Porque beneficia alguém. Porque se a gente for em países aqui da América Latina, mesmo da América do Sul, como a Bolívia, outros lugares aqui, nossos vizinhos, você tem novas práticas sociais. Você tem, por exemplo, países que estão extinguindo o serviço de saúde privado, pressionando as pessoas a entender a importância do público para todos. Nós temos países onde o transporte está se transformando aqui, nos nossos vizinhos, numa perspectiva de que essa transformação... Quais são esses países para o telespectador ficar sabendo? Bolívia tem um debate sobre essa questão da saúde e do transporte, né? Você tem Cuba, que tem, né, todos os questionamentos, mas tem um desenvolvimento. Você pode falar o que quiser de Cuba, mas você tem a melhor medicina hoje, né, do mundo concentrada lá. O que nós queremos propor é uma ruptura. Nós não queremos dizer que amanhã os empresários vão deixar de existir no mundo, não é isso a nossa perspectiva, até porque isso é um sonho utópico. Em Cuba não tem tarifa zero. Sim, não tem tarifa zero. Cuba está falido. Cuba não tem tarifa zero, professor Rubens. Mas em Cuba você... Zero. Não é uma questão ideológica. Não, isso eu estou dizendo. Essa discussão ideológica não leva a lugar nenhum. Exatamente o que eu estou dizendo. Não tem tarifa zero, mas em Cuba você não faz vestibular para acessar o ensino superior. O nosso tema hoje é o transporte público. Não, eu estou dando exemplos da funcionabilidade do poder público. Nenhum país socialista houve tarifa zero. Nenhum país socialista, nem eu estou dizendo isso não para te criticar ou atacar ninguém, não. Porque é preciso tirar essa nuvem, essa ideológica. Não. Então, o que eu estou dizendo é que independe de ideologia. Todas as empresas de transporte público no mundo foram à falência. E isso? Sabe por quê? Não todas. Sabe por quê? Porque, pelo que eu expliquei, a lógica do transporte público com a posse do carro produz custos crescentes o tempo todo. Então, ou você viabiliza com subsídio ou não vai ter saída. Isso. Agora, esse subsídio será sempre mais barato do que o carro. Do que o carro. Então, por exemplo, 200 milhões de reais, código de grandeza, transporte público em Natal,
nós consumimos de gasolina 900 milhões em Natal. Só gasolina. Então, o carro privado, que parece ser de graça, porque a pessoa quando andando de carro não sabe que está gastando. Está gastando a gasolina, o freio, tudo, o pneu, óleo, tudo. o seguro, etc. Só em combustível se gasta, Natal, cidade, gasta, aí, agora eu quero falar como sociedade, nós gastamos em gasolina 4 a 5 vezes mais do que a cidade inteira gasta com transporte público. Então, o transporte individual é muito caro para a cidade. Não é percebido, há uma ilusão. É porque para o indivíduo, naquele momento, ele tem a perspectiva de conforto. Havia uma ilusão, durante um tempo, havia uma ilusão de que o transporte poderia operar numa lógica de mercado e tal. Havia ilusão. Competição. Ilusão. Isso não deu certo, o mundo acabou com isso nos anos 60. Chile, Londres. Houve uma experiência no mundo que foi no Chile, que virou um caos. Um caos. E eu fui lá. Deixaram o livre mercado, eu fui lá caos. Analisar essa situação. Então, assim, há uma lógica intrínseca a esse serviço que impede que ele seja de mercado. Do mesmo modo, não me convém, por exemplo, eu crio uma tarifa de água. Com que objetivo? Limitar o uso, evitar o abuso. Desperdício. O desperdício. Né? Mas o transporte público é ao contrário. Eu não quero limitar o uso do transporte público. Eu quero incentivá-lo. Primeiro, ele não pode ser armazenado, né? Como não, é eu sei, água, mas de qualquer modo... Não pode ser estocado, né? Para a cidade, o melhor é, quanto mais se usar o transporte público, melhor para a cidade. Em termos de poluição, tudo. Ambiental, é poluição. É você poder usar seu carro quando você quiser ir fazer uma viagem no final de semana com sua família, ao invés de estar indo com ele todo dia para o trabalho, para a faculdade. A quantidade de espaço viário necessário para poder, a devolução para as pessoas das calçadas, do pedestre e, sobretudo, impedir que as cidades se espalhem. O mundo está fazendo isso. Está voltando a investir em transporte público, estamos aqui em 2013, há 25 anos, que houve uma volta ao investimento em transporte público, para evitar esse espalhamento das cidades, que cria isolamentos, e acabou que tem cidades dos Estados Unidos que você não consegue ir numa farmácia, numa padaria, sem sair de carro. Professor Rubens, me permita, por favor, uma colocação importante. Eu sei que você até tem um pensamento diferente, mas eu vou falar aqui para os telespectadores, é importante. Né? Você falou aí nesse ICMS, o óleo diesel, a gasolina. Eu acho um erro tirar o isenção. Não, mas eu vou falar. Né? Sim. As empresas... Acho que tirar a isenção? É um erro. Não, dá isenção é um erro. Isso é um erro. Porque cria assimetrias. Mas assimetrias na economia. Então, você cria assimetrias, por exemplo, o PIS/COFINS. Sim. O dinheiro do PIS vai para onde? Para financiar o abono do PIS, que é pago no ano seguinte. Mas todos os trabalhadores do transporte público que ganham... O PIS paga 1 ou 2 salários. 2 salários, eu acho, né? 1.400 e... Não, aqui o PIS é para quem ganha até 2 salários. Até 2. Todos os trabalhadores do transporte público, das empresas, que ganham até 2 salários, vão receber, no certo ano que vem, o abono do PIS. Quando o governo isenta o PIS das empresas, o que está dizendo? Outras pessoas vão ter que financiar esse PIS. Então, cria uma assimetria. Na verdade, volta para aquela lógica de que ele estava falando, de que o trabalhador lá paga a sua passagem meia. É a mesma coisa. Então, cria uma assimetria. Então, por exemplo, no mundo o que se faz não é isso. Eu faço assegurar por subsídio a receita. Nenhum imposto é aliviado, para não criar assimetrias... Favorecimentos e tal. É porque você tem que resolver na essência, no financiamento do transporte. Assimetria econômica, de distorção econômica. Cria-se uma ilusão que tal atividade é mais importante, alguma coisa. É mais viável que outra. Professor, me porque permita... você tirou me permita eu contestar essa com certeza. Sua, né? A cobrança do imposto, ele tem em muitas situações uma finalidade parafiscal. E nesse momento em que as cidades estão, o automóvel aí, né, ocupando espaços, congestionamentos, né? Então, veja só, taxar um pouco menos ou até desonerar o transporte coletivo. Eu entendo. E taxar a gasolina do transporte individual, além de ter esse lado econômico que dá um impacto positivo, tem essa finalidade parafiscal de inibir, ou seja, né, restringir o uso do individual, que um veículo ele ocupa muito mais espaço, né,
sei lá, 5, 6 metros quadrados, geralmente uma pessoa e meia, e enquanto no transporte coletivo vai 4 pessoas num metro quadrado da via pública. Depende do transporte. Então, além de dar um impacto hoje, daria São 12 metros quadrados. o ISS, 5%, juntamente com o ICMS no diesel. Só aí daria 20 centavos. A tarifa cairia para R$2. E teria essa Mas volta em finalidade seguida para de novo. fiscal. Isso, mas volta e em o seguida. governo recuperava nesse plus que se concederia sobre a gasolina. Mas O vai voltar governo em não ia seguida, perder porque nada. a demanda do transporte ela Então, tende a o diminuir a imposto, o utilização. tributo tem essa finalidade para fiscal que vai controlar esses fluxos. E seria desta forma. E seria muito positivo, não era para o coletivo. 20 Mas, centavos na eu queria tarifa só hoje. falar pra você, o bom imposto é o que é isonômico, certo? Que não é circunstancial. Esse é o bom imposto. É um imposto estável, você tem uma taxa, etc. Ele é isonômico. Toda vez que você começa a criar, como está vendo agora no governo federal, várias situações, e há uma pressão dos empresários de ônibus, há também de carga, há também dos comerciantes, dos padeiros, todo mundo tenta tirar o seu... De avião. De avião agora, né? Quer dizer, porque... Enfim, então, quando você começa a criar... O nosso sistema tributário já é complexo, brasileiro. Quando você cria essas... Cisões, subcoisinhas, né? aí você cria uma salada fiscal que impede, inclusive, o planejamento tributário para dar o subsídio no orçamento seguinte. Porque você não sabe, afinal de contas, qual será realmente o que vai receber. Então, é um problema, como eu digo, em assimetria, é um termo técnico, mas cria essas distorções. Eu estou aqui do seu lado, nós temos a mesma renda, mas como eu estou na cadeira tal... Eu, nesse ano, pago menos imposto. E como é que fica isso? Então, essas distorções são complicadas, não é uma boa ideia. Isso não é feito no primeiro mundo. Por criar essas distorções. É feito o contrário. Eu, do bolo arrecadado, por decisão social, aloco uma porcentagem para subsidiar. Então, por exemplo, em Paris, o subsídio ao transporte público é de 80%. 80%. Apenas 20% é pelas tarifas. Agora, professor, o senhor vai encerrar o programa, nós temos menos de um minuto, para responder a seguinte pergunta. O Seturne vai questionar a Prefeitura a respeito de não ter respondido aí nessa questão? Não ter vindo aqui? Não ter vindo, não. Vai questionar a Prefeitura para tentar solucionar essa questão? Vai buscar a Prefeitura? Qual questão? Da passagem. Veja bem, a defasagem tarifária que está? Sim. Foi questionado, foi feita a notificação, né, para que ela responda e tal, e isso está um déficit. Né? A lei de mobilidade, a lei federal, ela ampara superávit tarifário, déficit tarifário. Então, quando há déficit, tem que ser compensado. Mas eu queria só para finalizar, dizer, com tudo isso aqui, sem um ISS 5%, sem um ICMS do óleo diesel, sem os estudantes sendo subsidiados por quem paga inteira, o idoso também, né? Nós poderíamos ter uma tarifa essa de 2,20 chegar a 1,50. Ok. Tempo encerrado. Debate maravilhoso, daria pelo menos mais 1h30 para a gente conversar, mas tempo de televisão é ouro, nós temos que terminar. Muito obrigado, muito boa noite, até a próxima segunda-feira, novamente com grandes temas. Boa noite, a TVU com você. Tchau. Parabéns. Professor.